Glória a Deus, amém? Paz do Senhor a todos aí, que você tenha um dia abençoadíssimo aí. Amém. Queria continuar aqui, quem confirma a palavra de Deus, né? Queria ler o texto de 2 Timóteo, aí 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. O texto diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para instruir em justiça. Então, queria ler um pequeno texto com você aqui. A Bíblia é superior a qualquer livro jamais escrito. A Bíblia possui o mais, o mais vasto acúmulo de conhecimento astronômico, científico, de todas as espécies morais, espirituais, cronológico, matemático, físico, biológico. Um livro verdadeiramente equilibrado e verdadeiro. A Bíblia é o livro mais honesto, porque não encobre nenhuma só situação de pecado do homem. Antes, a utiliza para ensinar como podemos viver livres, né, do pecado e dessas circunstâncias. A Bíblia é um livro inspirado por uma somente. Por isso, seus ensinos se harmonizam sem contradições. A Bíblia tem leis de interpretação. Essa é a regra fundamental para entender ou interpretar a palavra do nosso Deus. Um texto explica outro texto, porque Deus é o próprio intérprete da sua palavra. Na Bíblia, como em qualquer outro livro, há duas maneiras de interpretação: a interpretação literal e a interpretação figurada. Escute uma coisa interessante: a Bíblia contém a palavra de Deus e é, ao mesmo tempo, a palavra de Deus. Aleluia. Então, se você tem alguma dúvida, é a palavra de Deus, ela tem a palavra, ela é a palavra de Deus e ela contém a palavra de Deus. Mas nem tudo que está escrito na Bíblia procede da boca de Deus. Aquilo que foi escrito e canonizado é o registro. O registro é inspirado. E o que foi escrito, às vezes, é a narrativa daquilo que um ímpio falou. Aquilo que esse ímpio falou é um registro inspirado, mas não é a palavra que sai da boca de Deus. Está ali como mecanismo de ensino, advertência ou trazendo alguma mensagem de vida. Vemos na Bíblia palavras procedendo da boca do incrédulo Tomé, de um angustiado Pedro, de espíritos malignos, dos amigos de Jó. Mas suas palavras, seus pontos de vista e seus questionamentos não procedem da boca de Deus. Mas o registro daquilo que eles disseram faz parte do conteúdo bíblico e estão ali para que tiremos nossas lições, pois Deus não esconde os desejos, os pecados, as ansiedades, os erros e os acertos do homem, mas somente a palavra que procede da boca de Deus nos pode dar vida. Amém? Você consegue entender isso? Então, você tem uma palavra, você tem a Bíblia aí, nós dizemos que é a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus e também contém a palavra de Deus. Então, nem tudo que está escrito na Bíblia saiu da boca de Deus, é claro. Né? Tem coisas que o diabo fala, tem coisas que os homens ímpios falam, tem coisas que o rei ímpio
cerca Israel e ele fala com a boca dele, né? E Deus deixou aquilo registrado para nos ensinar. Então, a Bíblia que nós temos na mão aí, ela é a palavra de Deus e ela contém a palavra de Deus. Então, é uma coisa que a gente entender, e vai ajudar muito você nisso, né? Quando você vê lá o diabo falando algumas coisas, eh, claramente não é Deus que está falando, né? Mas ele deixou o registro para nos ensinar. Ele inspirou homens a escreverem aquele registro, aquela situação, aquela fala, para nos ensinar alguma coisa, alguma lição há. Em todos os textos da Bíblia há alguma lição. Amém? Então é interessante a gente saber isso aí. Se está registrado, quem confirma a palavra de Deus, se está registrado ali, foi em alguma inspiração que Deus deu para algum homem registrar ah, o fato, o acontecimento, a situação, mas é importante a gente saber disso. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a 21. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvindo esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Pedro, as cartas de Pedro aqui, Pedro faz isso na sua carta, e João também faz isso. Eles vão narrar aquilo que aconteceu lá em Mateus capítulo 17. Então, se você lembrar, um dia, capítulo 16 de Mateus termina, último verso, Jesus prometendo para eles que alguns dos seus discípulos não passariam pela morte antes de verem o Cristo na sua glória. E aí começa o capítulo 17, e lá diz que passado 8 dias, Jesus chamou 3 dos seus discípulos, subiram no monte, e lá ele se transfigurou. Então Pedro vai narrar isso aqui na sua carta, é o que está narrando aqui, ele está narrando o capítulo 17, 16 e 17 de Mateus, e João também faz isso, né, testemunha do que eles viveram. Então, é, isso é uma experiência que eles tiveram do dia em que Jesus chamou eles para subirem no monte e se transfigurou lá. No monte, Jesus mostrou a sua glória, quem realmente ele é, né? E para homens como nós, discípulos dele, que estavam caminhando com ele, e eles sobem no monte e eles testemunham, eles veem Jesus no seu rosto, com a sua glória, eles veem os amigos de Jesus, Elias, Moisés, está ali, né, aquela maravilha, aquela experiência gloriosa, e eles contemplam isso em vida, né? E Jesus está ali mostrando para eles quem realmente ele é, né, o que ele pode fazer, mostrando para eles a verdade, para que quando chegasse o dia da cruz, quando chegasse a crucificação, no coração deles, eles tivessem a imagem do Cristo glorificado. Ó, a cruz não é o fim, a cruz é só um momento que eu tenho que passar, mas lembrem-se do monte da transfiguração. Fiquem com aquela imagem minha, com aquela verdade minha, com aquela revelação que eu mostrei para vocês lá no monte. Não fiquem com a imagem da cruz, porque a imagem da cruz vai passar. Ela é só o momento, ela não é o fim, ela é o início, inclusive, de um novo tempo para vocês. Mas aí, uma pena que nenhum deles foi até a cruz, assim, de ficar ali, a não ser João, né? E o ladrão da cruz que não viu, que não subiu no monte da transfiguração, o ladrão da cruz sem ver nada, o ladrão da cruz sem ver Cristo glorificado,
O ladrão da cruz, sem ver Moisés, sem ver Elias, olhou e falou: Eu creio no Senhor, eu creio. Lembra de mim, quando o Senhor entrar no seu reino, porque eu vejo o Senhor como Rei, como Salvador, como Senhor. Então, lembra de mim. Então é isso, irmãos. Às vezes Deus tá mostrando pra gente a glória dele, e a gente tá aí, né? Cabeça baixa, tá aí arrastando, e Deus está mostrando a glória dele, né? E tudo que a gente vê é cruz, é a humilhação, é a vergonha. Irmão, só um momento isso daí vai passar, tá? Isso aí não é para te, como você já ouviu aqui, não é o final. Deus tem uma saída, né? Surpreendente, surpreendente, sobrenatural, poderosa. Então, fique com a glória do Senhor, amém? Olhe para ele, olhe para o teu Jesus como um Jesus glorificado, maravilhoso, magnífico, rei, não derrotado numa cruz, vencido, né? Destruído, abatido. Não, não. Nosso Cristo, ele ressuscitou, amém? Ele passou pela cruz, ele está glorificado, ele é maravilhoso, ele está vivo, ele fala com a gente, ele é o todo-poderoso. Então, Pedro está narrando aqui, né, e está testificando aquilo que ele viveu, daquilo que ele provou, daquilo que os olhos dele viram. E agora, quando ele está mais velhão aqui, vai escrever as suas cartas, né, já é um homem experimentado em muitas coisas, agora ele vai atestar e vai escrever da experiência maravilhosa que eles tiveram. Então, e ele vai falar sobre a profecia, né? Verso 20 ele fala: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mais uma vez ele vai dizer que a palavra ela é soprada, né, pelo Espírito Santo, e é por isso que está registrada e não dá para contestar ela, não veio do Senhor. A palavra do Senhor, se você amar ela, se você ver ela, se você abrir ela, se você tiver contato com ela, você vai ser inspirado, você vai ter revelação, você vai aprender, você vai crescer, você vai sair de qualquer estágio de tristeza, depressão, você vai conseguir romper com isso. Por quê? Porque a palavra vem, né, e ela vai entrando em nós, porque ela vem da parte do Senhor. Não dá para ficar contestando ela. Aliás, não tem como contestar ela em nenhum sentido. Então, ela é inspirada pelo Senhor, ela vai te ajudar, vai te revelar. Só precisa, eu vou repetir isso a minha vida inteira, só precisa ter contato com ela, precisa ler ela, né? Não adianta você ter lá uma biblioteca bonita, tiver lá 30 Bíblias, mas você não abre elas para ler. Então, abre a Bíblia para ler, né? E a Bíblia também não serve se você pegar alguma Bíblia que tem eh, muita pendência para alguma igreja, para algum tipo de doutrina, isso aí não serve para nós, não. Né? Você tem que ter aí Bíblias que vão falar com você. Mas cuidado sempre com os rodapés de Bíblia, que tem muita Bíblia que é uma Bíblia lançada, eh, e tem mesmo, por uma certa igreja, por uma outra igreja, né. No aplicativo do celular aqui, tem muitas Bíblias aqui, né, e tem uma delas aqui que é até bonitinho o nome, né, a Bíblia Recebida. Olha que bonito o nome, né. Não sei se você tem no aplicativo aí da Bíblia sua aí, a tradução Bíblia Recebida, né, olha que bonito, né. E aí eu fui ver o que que era isso, né, ela entrou aqui, era nova, eu fui ver aqui. É uma Bíblia da Adventista, né, então eles alegam que eles receberam, né, essa revelação maravilhosa. Então tá aí, então ela é tendenciosa, ela vai pender para o lado, né, da doutrina deles. Então a gente não, eu tenho que tomar cuidado com isso. E eu só vou discernir isso lendo a palavra. Então, eh, leia a Bíblia, irmão, leia a Bíblia. Tem o texto de Mateus 17 aí, de 1 a 8, mas eu não vou ler porque é a história da transfiguração, e você já conhece, sabe da experiência que eles tiveram no monte lá, então É, e Pedro está narrando ela aqui, então eu vou pular isso aí. Um tópico E aí. Por que devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações? Aleluia. Né? E aí ele repete esse texto aí que eu só vou ler, né, de Timóteo 3:16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada
Por que devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações? Toda a escritura é divinamente inspirada, aleluia, e proveitosa para ensinar. Bom, a palavra ela nos ensina todas as coisas, todas as coisas. Qualquer assunto, se tiver dúvida, a palavra do Senhor vai te responder. Ela tem resposta para todas as questões. Para repreender, aleluia. Glória, essa seria uma ótima caixinha de surpresa, né? De promessas. Caixinha de repreensões. Você abre ela, tira lá, vigia. Acorda tu que dormes. Opa, não gostei desse. Senhor, tá de brincadeira, hein, senhor? Só lapada. Pra gente pensou, irmão? Caixinha de repreensão só de lapada. Lapada santa, aleluia. Mas a palavra vai te repreender, vai me repreender muitas e muitas vezes, aleluia. E bom é que a palavra vem e nos repreende mesmo, te repreende. Você está num caminho, achando que o caminho está certo, vem que você abre a palavra e Deus te mostra que você está no caminho errado. Você está, né? Tem aquele vídeo na internet lá, bem famoso, antigo, do pastor Veinho lá, que teve uma revelação de Deus, que Deus mandou ele adulterar com uma mulher da igreja lá, e ele mostra o texto, aí vai lá o repórter fala, não, mas você leu direito o texto aí? E o pastor lá teimando, e aí ele lê, aí ele para e lê, tem uma vírgula aqui e tal, e não batia, né, com a revelação dele. Então, assim, irmão, é, tinha um acento, tinha uma vírgula também lá, e aí ele entendeu tudo errado, irmão. Imagina, usar a palavra do Senhor para isso. Não, a palavra do Senhor, na verdade, ela vai repreender o meu ato de adultério muitas e muitas vezes, e é muito sério isso, né? Ela vai repreender o meu coração, quando meu coração pender para algum lado, para algum caminho, se eu tiver contato realmente com a palavra, ela vai falar comigo, vai mostrar que aquilo está errado. Eu ainda posso pensar que está certo, posso ter lá um sonho, posso ter lá visões, posso, sei lá, né? Bom, a palavra do Senhor, ela, né, ela repreende a gente, e é maravilhoso isso. Não é uma palavra só de flores, não é só coisinhas, não, ela repreende mesmo a gente, né? Tem muitos profetas que vêm e se levantam na palavra, inspirados pelo Senhor, para nos dar ensinamento de orgulho, né? De soberba, de tudo isso que a gente possa passar na nossa vida, né? Tudo está na palavra. Então ela nos repreende, e é maravilhoso isso, quando a palavra nos repreende, para corrigir, né, a nossa rota, nosso caminho, para instruir em justiça, né? Está precisando de instrução, na palavra do Senhor tem tudo isso para a nossa vida, está tudo disponível, irmão. Aleluia. É só a gente abrir a palavra e ver que a gente vai ter tudo que a gente precisa na palavra. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, tudo que você for fazer na vida, está tudo aí, né? Tudo tem resposta na palavra, tudo tem explicação. Se você já falei, eu vou falar de novo, você pegar um texto lá no Antigo Testamento e você tiver dúvida dele, continua lendo a Bíblia que ela vai se responder, vai aparecer um outro texto. Tem uma concordância bíblica boa na tua casa que vai ter uma palavrinha lá, e você vai ver todos os textos na Bíblia que tem aquela palavrinha, e talvez te ajude muito isso aí a ter uma resposta. Então, é sempre bom, a gente vai falar sempre isso, né? Muitas pessoas que nos mandam questões, e às vezes o problema não é nem a questão que ela está, o problema é só tradução da Bíblia que ela está na mão, que é ruim, é triste. E infelizmente tem muita tradução ruim. Então, não, a gente vê muitos vídeos na internet, né, hoje, né, tá lá o título do vídeo é qual é a melhor Bíblia para se ler, qual é a mais não tem, irmão, não tem uma Bíblia que seja 100%, não, infelizmente nós não temos uma Bíblia que seja 100%, né, perfeita, não tem, né? Cada Bíblia que é lançada
E talvez você não saiba disso, mas é bom você saber disso. Tem muitas Bíblias que foram escritas, que foram feitas, né, por homens ímpios, que bebem, que fumam, que não vai no culto, que não conhece a Deus, porque dá dinheiro. Então virou comércio, né? Então, assim, infelizmente é assim, e é verdade. Tá? Tem algumas que são próximas, que são pró, mas é bom você ter duas, três. Né? A Revista Corrigida é uma Bíblia muito boa, eu gosto de ler. Mas tem versos que ela não ajuda, que ela está errada. Aí eu vou para King James, que é uma Bíblia que eu gosto também, aí eu leio muito ela. Então, também tem muitos textos que estão, eh, assim, traduzidos não tão legais. Aí você vai para revista e atualizada, tem muitos textos maravilhosos, mas tem alguns que então não tem. Você tem que pegar traduções, você tem que ler, entendeu? Então, é isso. Você precisa ter, precisa buscar, precisa orar para Deus te dar direções com relação a isso. Mas, de, em termos gerais, Deus vai usar a palavra para ensinar você, para instruir você, para levar você no nível de perfeição aí diante dele. E pode crer nisso que vai acontecer mesmo. Quanto mais você amar a palavra, mais instruído, mais sábio, mais abençoado você vai ser. Amém? Alguma coisa? Salmo 119. Deus, que a gente já comentou sobre ele, mas eu queria só ler aí. Cento e 119, verso 9, diz assim: Como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra, com a tua palavra? Então a gente já falou sobre isso, né? Que é possível a gente ter aí um caminho puro, né? Andar de maneira pura, de maneira correta, né? Vivendo o nosso caminho de acordo com a palavra do Senhor. Então, né? Você trilha o seu caminho baseado na palavra que vai dar certo, irmão. Vai dar fruto, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção, né? Na hora da angústia, do desespero, da dúvida, na hora do aperto, não tome decisões, não saia correndo, né? Não faça por conta própria, busque ao Senhor, Ele vai te lembrar da palavra dEle que você leu, que você buscou na palavra, né? Talvez você não tenha uma Bíblia disponível 24 horas na tua mão para você responder tudo, mas o Senhor vai te lembrar da palavra dEle, você vai ter resposta, você vai ter saída, né? Agora você precisa desejar isso e orar por isso. Eu quero viver meu caminho, Senhor, conforme a tua palavra. E aí vai dar certo, né? De todo o coração eu te procurei. Não deixes que eu me afaste dos teus mandamentos. Aí, hoje leu, hoje acordou ungido, cheio de fé, hoje acordou assim com fome da palavra, e aí você leu, você buscou a palavra do Senhor, né? Mas aí amanhã já vai se afastando. Aí na quarta vai se afastando. Aí na quinta, quanto mais eu me afasto, menos lembrança eu tenho dos mandamentos do Senhor. Então eu não posso me afastar dela. Eu não posso, eu preciso hoje, eu preciso amanhã. Eu preciso, tem dia que você não está afim, tem dia que a tua carne não quer, tem dia que você está, né, numa outra, você tem que brigar com você tem que voltar para ela. Você tem que amar a palavra. Você tem que ficar com ela. Quanto mais eu me afastar dela, menos eu vou lembrar dela e menos eu vou, conseguir ter isso fresco na minha mente. Então, assim, é isso. Você precisa buscar o Senhor e não permitir que você se afaste dos mandamentos do Senhor, da palavra dele. Verso 11: Em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti. Aleluia. Então o salmista vai falar aí, o Salmo 119, basicamente da palavra, muitas vezes, muitas coisas também, mas ele fala muito da palavra e daqui do fruto que nós colhemos quando nós estamos em contato com a palavra, né? Dos benefícios que isso vai fazer para a gente. Bendito seja, Senhor, ensina-me teus decretos. Então, na palavra do Senhor tem mandamentos, tem decretos, tem lei, não dá para entrar nisso agora, que são pelo menos 5 coisas diferentes, mas depois você
vai buscar, você vai dar uma estudadinha, você vai ver que tem diferenças. Mas tudo isso aí são para a nossa vida andar conforme aquilo que Deus tem, né? Você vai ver no seu dia a dia, quando você põe em prática a palavra, tem resultado concreto daquilo que Deus escreveu na palavra dele. Isso que é maravilhoso. E você vai atestar que a palavra do Senhor realmente é verdadeira na sua vida, no seu dia a dia, de maneira prática, né? Não de maneira abstrata, que alguém falou, não, quando você põe a palavra em prática, funciona. Com meus lábios tenho enumerado todas, com meus lábios tenho enumerado todas as decisões de sua boca. No caminho de suas prescrições encontrei alegria, como em grandíssima fortuna. Então, quando a gente busca, deixa eu mudar essa tradução, que vai ficar talvez mais fácil, se você tiver aí uma outra. Verso 14: Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Então, ele é muito mais agradável, biblicamente falando. É claro, todo mundo quer ter riquezas, quer alcançar bênção econômica, quer tudo isso, beleza, é bênção. Mas quando você tem uma comunhão com a palavra e alcança, através da palavra, conhecimentos, você vai descobrir coisas na palavra, ter riquezas tão profundas nela, que você vai ver que isso é maravilhoso para a tua vida. Verso 15: meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Então, Salmo 119, ele fala muito da palavra e dos benefícios, dos detalhes, que a palavra do Senhor me ensina a cada dia, para cada situação. Então, assim, sabe, o incentivo, a inspiração que Deus soprou no coração desses homens para escrever a respeito da palavra dele, é algo assim, tremendo, maravilhoso. Não tem como uma mente humana escrever tantas coisas assim com relação à palavra do Senhor, irmão. Não dá para olhar para a palavra e ver, isso foi inventado, homens inventaram. Não tem mente humana que possa inventar versos como esses, que abrangem toda a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa história, a nossa família, os nossos bens, tudo está direcionando para a palavra, colocando ela como mais importante do que as riquezas, do que bens materiais, do que tudo. Então, assim, e a maneira de guardar a minha vida, né, eh, por que que nós devemos guardar? Porque no dia em que eu estiver passando por apertos, a palavra do Senhor, ela vai brotar de uma maneira sobrenatural e você vai perceber que vale a pena viver o que você está vivendo hoje. E que talvez o que você está correndo atrás não é tão importante. E a palavra vai nos ensinar isso, vai nos elucidar, vai nos curar disso. Então, é muito importante eu entender essas questões aí que a palavra vai falar sobre o tesouro verdadeiro que ela é para a nossa vida. O que a palavra de Deus representa para aquele que crê. Salmo 78, 24. Manda. Viva, né? Atual. Ela é isso que é maravilhoso, né? Escritores que escreveram lá 4.000 anos. O livro de Levítico tem 3.000 anos, 3.500 anos quase. O livro de Levítico, quando ele foi falado ali, foi quando Deus deu a lei ali para Moisés, tem 3.500 anos esse escrito. E aí, se você pega o livro de Levítico, você fala, mas o livro de Levítico é uma coisa velha, é lei, não dá para. Serve para a nossa vida hoje. Serve para a nossa vida hoje, para o nosso dia a dia, para a tua oferta, para o teu dízimo, para as coisas que você não pode fazer, né? Então, assim, é muito sério lá. Você pegar o livro de Levítico até meio que assusta, assim, às vezes, de ler o que está escrito lá. Você fala, mas era uma outra cultura, um outro lugar. As pessoas vão falar, era um outro tempo. Não serve mais, irmão. Tudo que está lá se encaixa para nós. Tudo, 100% não, mas se você pegar a grande parte do livro, tudo que está lá, você consegue transferir para a tua vida hoje. Então, você precisa ler o livro, tá, irmão, de Levítico. Não vou perguntar qual foi a última vez que você abriu o livro de Levítico, tá? Fica tranquilo. Mas dá uma olhadinha lá que você vai ver, né? Ontem eu vim pregar aqui, cadê o Renan? Não tá aí? Tá dando aula, né? Bem que ele veio hoje. Então,
preguei aqui ontem, falei um pouco sobre Noé, né, e Noé, uma vida maravilhosa, tal, tremenda a vida de Noé, lindo, maravilhoso, tal, tudo uma benção. Aí chega o capítulo 9, ele planta uma vinha. Passou por um monte de coisa, passou pelo dilúvio, irmão. O cara passou pelo dilúvio. Presta atenção, entrou numa barca que Deus mandou ele fazer, detalhe, 3 andares, então, tudo maravilhoso. Deus livrou. Aí o cara sai, faz um altar, tudo maravilhoso, tal. Aí ele vai e planta uma vinha e enche a cara. E aí tem um problema sério na família dele, né? Aquilo que Cã faz lá com ele é terrível, né? Cã entra na tenda e descobre a nudez do seu pai, num sentido muito mais complexo do que a gente lê na Bíblia lá. Aí você olha aquilo, aí aparece depois lá a lei. Aí vem Moisés, aí passa toda a história, né? Abraão, aí os filhos, aí o povo vai cativo, aí sai do Egito, aí Moisés dá a lei. Lá em Levítico 18 ele escreve, né? Você não pode descobrir a nudez do teu pai, descobrir a nudez da tua mãe, da tua tia, do teu primo, do teu neto. Aí dá uma lista lá, né? E está lá registrado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com tudo que eu vivo hoje, porque está escrito, e é pecado, é espiritual. É um espírito maligno que estava lá nos cananeus depois, foi predominante aquilo, né, o homossexualismo, aquelas práticas viraram práticas cananeias. Aquilo que Cã fez com o pai dele, um espírito demoníaco tomou aquilo lá e estabeleceu na terra de Canaã aquele espírito. E aquilo virou uma coisa horrorosa, né? Virou uma prática para os cananeus. E aí Deus vem e escreve Levítico. Então, assim, muita coisa, tudo atual. Não tem nada velho aqui, tá? É, igual aquele abençoado lá, pastor lá de São Paulo, né? Um homem que ficou horroroso, assim, no meu conceito, né? Que falou que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa reescrever, precisa arrumar umas coisas, porque, né, precisa incluir algumas coisas, não precisa nada, ela é perfeita, irmão, tá certinha, fechada e ela é eterna, não tem que mexer em nada daqui, né? Eles estão tentando escrever Bíblias aí com contextos deles lá, né, tudo, mas não serve para nós, tá errada. Aí é diabólico isso. Então, assim, não precisa ser atualizada, ela é atualizada já, se você abrir, você já vai ver que ela está atualizadíssima, é só você ler ela. Tá? Tudo que está nela serve para mim hoje, mesmo que foi escrito há 3.500 anos atrás. Serve para mim hoje, para a minha vida. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quando você não fala, fica chato, tá? Então, quando você fala, fica mais legal. Já falei. Então, o que a palavra de Deus representa para aquele que crê? Aleluia. Salmo 78, verso 24. E choverá sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. Então, a palavra do Senhor é o maná que nós precisamos, é o alimento que você precisa. Resumindo, a palavra do Senhor é o maná, é o alimento que você precisa. Né? Jesus é o pão da vida, ele é que desceu do céu. Então, ele é a palavra, ele é o pão do céu. E esse maná que você vai acordar todas as manhãs e vai se alimentar dele, e esse maná vai te sustentar durante o dia, né? Você fala do maná, desde o 16, se eu não estiver enganado, você vai ver que fala do maná, que caía todos os dias, tinha uma porção diária do maná que o povo colhia, e aquela porção era diária, e chegava lá no fim de semana, na sexta, eles colhiam para o fim de semana, né, para o sábado, aliás, para a sexta e para o sábado. Então, assim, o que é a palavra do Senhor para você? Bom, ela é alimento, ela vai te alimentar. É, deixa eu arrumar as minhas brigas diárias com você. Faz parte, né? Eu tenho visto isso. Né? Então, assim, irmão, para de pegar teu celular de manhã, você acorda, aí você vai fazer um monte de coisa, você pega e põe o celular lá, põe com uma Bíblia no áudio. E tá lá aquela voz melancólica. E ainda se for o Cid Moreira, pelo amor de Deus, irmão. Cid Moreira narrando Apocalipse. É assustador, irmão. Pelo amor de Deus, chega a dar medo. É difícil.
Ou então, né, às vezes já estou vendo umas caras feias, já estou arrumando briga já. E não tem problema, não dá nada, faz parte. E outra coisa, agora tá aparecendo no YouTube lá, eu comecei a ver isso. Oração da meia-noite, oração da manhã. Os pastores estão lá orando. Aí o crente vai lá, pega o celular, liga lá, o pastor tá orando, e aí ele tá lá na casa dele, fazendo alguma coisa, tal, trabalhando, e tá ouvindo a oração do pastor. Tá terceirizando a oração, tá? Você tá terceirizando a oração. É para você parar e você orar, irmão. Aí o cara ora lá, você nem ouviu que ele orou. Aí ele fala amém, amém, aleluia. Aí você desliga. Opa, é. Aí tem a oração da noite, tem a oração da manhã. Beleza. Pode fazer cara feia, não tem problema nenhum, não é nada. Tá acontecendo isso. Irmão, pelo amor, ame a palavra. Pega a palavra e vai ler a palavra você. Vai ter a tua revelação. Vai ter a tua comunhão com a palavra. Vai se alimentar. Você tem que se alimentar. Você tem que comer dela mesmo, literalmente. Tem textos que os profetas falam: olha, eu comi do rolo, eu comi, né? Na minha boca foi doce, aqui no ventre ela é amarga, porque vai cair aqui, vai bater, e vai, irmão, tudo que você tem comido de porcaria, quando a palavra entrar e entrar no teu ventre, vai virar amargo, vai ficar amargo, porque está cheio de coisa que não era para estar lá dentro. Aí entra a palavra entra. Então ela vai produzir uma mudança, um mal-estar, uma indigestão. Por quê? Porque ela vai mudar nosso interior. E tá ruim. Você acha que tá bom, mas tá ruim. Então, você tem que se alimentar, ela é maná para a tua vida, porção diária. Então você tem que ler a palavra do Senhor que vai te alimentar naquele dia. Aleluia. Quer falar nada? Fala alguma coisa aí, por favor, vai. Alguém quer testemunhar que tem ouvido a oração de manhã? Não? Olha, eu tenho ouvido, tal, tem sido muito bom para a minha vida. E também depois ninguém fala comigo sobre isso, hein? Não vai pegar no cantinho, né, pastor, eu estou ouvindo, não quero saber. Hebreus 5:12. Bom, pelo amor de Deus, terceirizar a oração, não, pelo amor de Deus, aí é o fim é o fim do cristianismo no nosso coração se a gente fizer isso. Deixar que outros orem por nós. Aí tem lá não sei quantas milhares de visualizações. Meu Deus. Hebreus 5:12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, repare no texto aí que é muito importante isso. Porque devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir todo o bem como o mal. Então, é muito claro o texto, não precisa nem falar, né? Que tem gente que está caminhando aí 15 anos com Jesus. Vai na igreja há 20 anos, vai na igreja há 5 anos, 10 irmão, pelo tempo que você está caminhando com Jesus, você devia ser mestre, você devia parar e ensinar as pessoas já. Eu deveria parar e ensiná-las sobre a palavra do Senhor. Mas tem muito crente que está há muitos anos na igreja, mas não. Você fala para abrir a Bíblia, não, isso é sério, fala para abrir a Bíblia num livro e a pessoa não sabe onde está o livro. Não sabe porque não tem contato com o livro. Se tiver de verdade contato com o livro, vai crescer, vai ficar mestre e vai manusear bem a palavra do Senhor, como Timóteo fala para os seus líderes da igreja. Né? Manusear bem a palavra da verdade, sem ter do que se envergonhar. Então, você tem que manusear bem a palavra, irmão. Você tem que conhecer, você tem que saber onde está escrito. Escuta, se você está ministrando, é obrigação tua saber, é obrigação minha saber, eu tenho que saber. E ó, você não pode saber da Bíblia só um tipo de assunto. Acho maravilhoso, tá tudo certo, maravilhoso. Tem gente que só ensina sobre casamento, tem gente que só ensina sobre é, escatologia.
Tem gente que só ensina sobre finanças na Bíblia, né? Se for falar de outro assunto, não sabe, não conheço, eu não domino. Não, você tem que saber de tudo que está lá na palavra. É obrigação tua. Mas se você é salmista, você não pode saber só textos que falam de louvor. Você tem que saber de tudo, de salvação, você tem que saber de oração, você tem que saber de tudo que está na palavra. É obrigação nossa. Nós temos que, Paulo está dizendo, Paulo não, o escritor aos Hebreus está dizendo, pelo tempo que vocês estão caminhando com Cristo, vocês deviam ser mestres já. Vocês deviam dominar a palavra do Senhor. Mas na hora que aperta, você fala o quê? Manda um zap para o pastor Veronese. Onde está escrito aquele negócio lá? É, e, aí, e aí, ou então você dá um Google hoje. Deixa eu ver aqui onde está escrito. Porque você não tem comunhão com a palavra. E vai esquecer, às vezes, o endereço do texto? Até vai. Mas você precisa ter no teu coração, você precisa ser sincero com Deus e saber. Não, eu conheço, eu li o texto, está lá, eu sei o que quer dizer o texto. Então você pode falar para a pessoa, ó, a Bíblia diz assim, assim, assim. Né? Talvez você não tenha os detalhes assim certinho do capítulo, do versículo. Tudo bem, até aí beleza, mas você precisa dominar, você precisa ter resposta. Aí alguém vai falar com você sobre como é que eu faço na área das finanças, só porque eu vi que não tem que dar mais dízimo. Aí você fica boiando, você fala, ixi, é verdade, hein? O cara falou isso. Você viu o vídeo que fala isso? Então, agora me pegou, hein? Ó, eu vou dar uma estudadinha e tal, eu vou depois. E aí passa. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter conhecimento da palavra em todos os assuntos que a palavra diz. Para isso, você tem que ter contato com ela. Porque devido já ser. Por quê? É, do qual muitos. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda que necessitais, de que vos torne. Aí está tomando leite ainda. Aí entra num assunto mais complexo, você não sabe, fica boiando, tá? Aí tem que voltar no leitinho. Leitinho é para o bebezinho. É muito claro isso. Quando o bebezinho vai crescendo, vai comendo comidinha sólida. Até a criança chegar e enfrentar uma feijoadona poderosa. E ela vai comer bem e vai ficar tudo certo. Então a gente não pode ficar no leitinho, irmão. Certo? Ou não? Certo? Aleluia. 1 Coríntios 3, verso 1, 2 vai falar sobre o crente lá, que a gente já falou sobre naturais, homens naturais, carnais e espirituais. Né? Isaías capítulo 55, verso 10. Então, o que a palavra do Senhor representa para aquele que crê? Então, ela é maná, né? Ela é instrução, ela vai me tornar mestre, vai tornar você mestre na palavra. Então, capítulo 55, verso 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Essa é a palavra do Senhor, que ela cai na terra e ela produz aquilo que ela veio para produzir alguma coisa na terra, e ela vai cumprir o papel dela, irmão. Essa é a palavra do Senhor, como chuva na nossa vida, que vai produzir algo poderoso para Deus, que vai honrar a Deus. Então, tudo que nós precisamos é a palavra do Senhor. Ela tem várias tipologias na Bíblia, né? Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem brotar. Verso 11: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem como chuva e ela produz em nossa vida. Ela não volta vazia. Ela faz. Se eu abrir, se eu der espaço para ela, ela vai fazer, né? Ela vai produzir tudo aquilo que Deus deseja que ela produza em minha vida. Vai te dar crescimento, vai ter fruto, vai ser bênção. Então eu preciso levar a sério a palavra do Senhor, como palavra de Deus dentro da minha vida. E ela vai produzir, ela vai te libertar, ela vai te dar condição, força para você vencer tentações. Você está passando por tentação, a palavra vem, te dá livramento, te dá escape, te dá saída.
né? A palavra do Senhor ela é isso, ela sai da boca, ela saiu e ela continua saindo da boca de Deus com um propósito para a nossa vida. E ela vai cumprir na nossa vida o propósito para o qual ela saiu da boca de Deus. Irmão, eu preciso crer nisso, que é a palavra de Deus que vem para produzir algo na minha vida, né? E o texto aí é muito claro, né? Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Então ela não torna vazia para a boca de Deus, ela vai produzir algo em nossa vida. Lucas capítulo 4, verso 4. Lucas 4:4, essa é a tentação de Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eh, você até vai comer o pão, tá? Você até vai comer o seu alimento, eh, mas não é só disso que o homem vai viver, né? O homem vai viver principalmente da palavra, de toda a palavra. Aí, né? Mas de toda a palavra de Deus. Ela é uma palavra total, ela é íntegra, ela é completa. Então, você precisa conhecer toda a palavra do Senhor. Faça um propósito com Deus de ler a Bíblia toda, né, numa de maneira sequente, né? Começa lá em Gênesis, vai lendo toda a palavra do Senhor e leia ela toda, mas sem a preocupação, sem o negócio de cumprir uma meta. Vou ler a Bíblia em um ano, né? Aí você lê lá correndo, lá 3 capítulos, depois você lê mais 3, porque você arrumou lá um papelzinho, tem um cronograma de como ler a Bíblia em um ano. Não cai nessa. Ah, até é bom para você lá no futuro deixar registrado: eu li a Bíblia 10 vezes, 100 vezes. Mas não é esse o intuito da palavra. Você lê ela inteira, mas lê ela de verdade. Você lê, meditar nela. Se precisar parar num versículo, para e fica nele. Parou um dia, parou 2 naquele versículo, fica, mas leem a Bíblia inteira. Mas sem esse negócio, né, eu preciso ler em um ano. Talvez esse negócio de ler em um ano vai te atrapalhar um pouco. Você vai ler correndo. Aí você lê um ano. E o que você lembra dela? Ah, eu não li. Mas ela não ficou, porque você não meditou nela, você não ficou, você não ruminou naquilo ali, você não ficou, você não gastou tempo naquilo. Então não vale muito, irmão. Ah, tem a sua. Tem, mas não como deveria ser. Entendeu? Beleza? Não ficar bravo. Só faça isso e vê se não tem diferença quando você lê a palavra do Senhor com calma, né? Às vezes você vai ler um texto, 2, 3 versículos, e vai ficar nele um dia, 2 dias. Deus está falando com você. Fica lá, escreve aquilo, né? Deixa aquilo tratar com você. É maravilhoso. Mas tenha no teu coração o propósito de ler a Bíblia inteira de maneira sistemática, né? De Gênesis a Apocalipse. Quando chegar a genealogia, você vai dar uma migué, você vai olhar do lado, vai falar: ninguém está vendo, eu vou pular aqui esse capítulo, porque, né, você abriu o livro de Crônicas, capítulo 1. Pode ser que você perca alguma coisinha, mas você vai olhar, ninguém está vendo, eu vou pular, aí você pula, tá? Genealogias, mas tem muita coisa também lá. Então, leia. Aí você pode ler mais rápido genealogia, mas Provérbios capítulo 7, verso 2, só para ler esses textos aqui, que vai talvez te lembrar alguma coisa e vai te abençoar em alguma coisa. Diz aí Provérbios 7, versículo 2, assim: guarda os meus mandamentos e vive. Aleluia. A maneira de vivermos de verdade, ter uma vida de verdade, é com os mandamentos do Senhor no nosso coração. E a minha lei como a menina dos teus olhos, né? Protege, irmão, protege a palavra dentro de você, do teu coração. Você guarda ela mesmo como um tesouro, como algo que você não vai deixar ninguém colocar a mão nela, né? Lógico que você nunca conseguiu, não dá para colocar aí o dedo no teu olho, né? A tua reação
A tua resposta a essa tentativa de alguém colocar o dedo no teu olho é muito rápida, né? O teu corpo, ele reage muito rápido, você vai fechar o olho rápido. Então, como a menina dos teus olhos, né? Guarda aí a lei do Senhor de maneira séria dentro de você. Protege isso aí, guarda como um tesouro maior na tua vida mesmo. Sabe que ninguém pode tocar, ninguém pode mexer nisso daí, né? A Bíblia tem textos assim maravilhosos, né? Salmo 119, 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Aleluia, aleluia. Também não tem só repreensão e paulada, tem muito mel na palavra, tem muito doce aí, tá? Né? Deixar o teu dia mais doce, né? Não é só luta também, tribulação, tá? Tem muito refrigério, muito escape, muita coisa boa na palavra do Senhor, tá? Tem muita cura, tem muito remédio bom, né? Tem muita coisa doce na palavra do Senhor, né? Tem canções, você vai tirar canções, pregações da palavra do Senhor, você vai tirar ensinos maravilhosos, você vai tirar palavras para curar o coração das pessoas. Então, assim, também, né? Vamos com calma, a palavra do Senhor também ela é doce, né? Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então, ela também tem esse tempo aí de doçura para você, para a tua casa, para o teu coração. Fica tranquilo aí, amém, aleluia. 1 Pedro capítulo 2. Então, a gente falou sobre o leite lá, né? Aí você vai ler agora aqui, por isso que eu falo, parece contradição, mas não é, calma, tá? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não, 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Está contradizendo aí? Você achou, pô, acabou de falar para não ficar com leite. Agora, o contexto aí é diferente, tá? Então, não adianta você querer, cuidado, você vai ficar muito bravo com a palavra. Não, mas você acabou de falar, não, calma, eu tenho que ver o contexto. Todo texto que você for ler na Bíblia, você tem que ler o contexto, o lugar que foi escrito, a história. Calma, não fica bravo, não. Tá falando aí, e é bem claro o verso 2. O próprio verso 2 ele fala sobre isso, né? Como meninos novamente nascidos. Então, quando a gente vem para Jesus, a gente aceita Jesus, batiza nas águas, nós começamos um processo na nossa vida que chama regeneração, novo nascimento. Então você agora é como um bebezinho, né? Você vai falar lá, ministrar para os novos convertidos, vai falar, olha, calma, agora é o tempo do leite, o leitinho para você que começou agora a caminhada com Cristo. Não adianta querer entrar em escatologia pro cara e querer falar para a irmã lá na casa dela, ela está lá visitando, falando uma palavra, não adianta querer falar para ela sobre coisas muito profundas, vai atrapalhar tudo, né? É o tempo do leite. Então você tem que discernir com quem está ministrando. Qual é o tempo? Já passou muito tempo, já tive semestre, uma comidinha mais sólida. Então, no começo, novo convertido, nasceu de novo, né? Acabou de sair ali da água, calma, vai com leite para ele. Vai, aí vai crescendo, né? O leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Aí vai crescendo com leitinho. Aí chega um tempo que você vai dar uma comidinha mais sólida, né? Aí começa a ficar já birrenta a criança, começa a fazer birra. Aí já vai o chinelo também, né? Já vai lá também uns tapinha, né? Com comidinha sólida, uns tapinha. Aí é assim o crente, irmão. Não foge nada disso, né?
Ô, uma fofura, que bebezinho lindo, ah, leitinho, mamadeira. Aí vai crescendo, já vai. Aí tem que ter uma comidinha mais sólida, mas a princípio, você precisa entender isso. Que você vai lá, vai falar sobre Jesus, sobre o amor dele, sobre a graça, sobre a bondade, né? Você vai falar, vai ensinar, não, isso aqui está errado, isso aqui é pecado. Você, né, você vive uma nova história agora, então você não pode mais fazer isso, você não pode mais falar aquilo. Um crente novo, tá, irmão? Você vai gastar esse tempo. Agora, quando o bicho é velho já e continua naquilo, aí você repreende que é Satanás, né? Um demônio, capeta. Então você vê que o contexto aí é diferente, tá? Então, não tem contradição nenhuma, é só o contexto que é diferente. Jó 23, 12. Jó 23, 12. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Então, Jó é um cara que passa por muitas coisas, experimenta muitas coisas, vive muitas coisas. Jó é um cara que adorava a Deus, que tinha integridade, você sabe do testemunho dele, mas aí no final da sua vida ele vai dizer que ele conhecia tudo isso de ouvir falar, mas aí ele tem uma revelação pessoal de Deus lá no final da sua vida, mas enquanto ele está vivendo aqui, e a vida dele mostra que ele é um cara que guardava a palavra, que conhecia a palavra do Senhor, as leis, os mandamentos, né? Ele era um testemunho poderoso, ele era um cara maravilhoso, assim, que mantinha fidelidade com os olhos dele. Então, quando você lê todo o livro de Jó, você vê que é um homem realmente que guardava tudo, muito bem, né? E ele foi colocado à prova em limites aí muito, muito sérios, né? Mas aí um dos textos que ele fala aí é isso, né? Do preceito de seus lábios nunca me apartei, né? Então, você não pode se apartar disso e não pode deixar isso apartar de você. As palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Então, toda a palavra vai falar sobre isso, de guardar essa palavra, para a gente, passam os dias, irmão, passam os anos, e a palavra do Senhor tá dentro de você, e só vai te fazer bem, só vai te livrar, só vai te guardar. né? Mas quando você se afasta dela, ela vai se apagando de tal maneira, e aí o teu coração se esfria, e você volta a praticar aquilo que você foi liberto pela palavra um dia. Então a palavra veio, te limpou, te livrou, mas aí você perde, você deixa ela de lado, você para de ouvir a voz dele, você abandona, você fecha a palavra, e aí tudo aquilo que você tinha vencido pela palavra vai voltando. Então, por isso que é perigoso eu me afastar da palavra, eu deixar ela de lado, não ter contato com ela, porque tudo aquilo que é maligno, diabólico, que eu praticava e que Jesus me deu vitória já e me limpou, vai voltando, tá? Vai voltando e vai enchendo o teu coração de novo. E aí quando você vê, já está bem longe do Senhor. Isso é um perigo. Então, seja na prova, seja na bênção, guarda a palavra do Senhor dentro de você, irmão. Não deixa que a prova, que a situação, que a enfermidade, que questão econômica, que questão emocional, não deixe que isso tire a palavra de dentro de você. Não, mantém ela dentro de você. Ela é uma porção mais importante da sua vida. É a palavra do Senhor. Então, cuidado com isso, tá? Ah, não vou ler hoje, aí passa 2 dias, vai esfriando, aí passa 3. Quando você vê, passou uma semana que você não abriu a palavra. E aí não tem como eu vencer o pecado dentro de mim, o pecado que me rodeia. Não tem como, irmão. Eu me lembro que lá ainda era cristã presbiteriana, um dia lá na Rua Amazonas, isso faz muitos anos, desde o começo da minha conversão, veio um pastor de fora, acho que, se não me engano, acho que era o Robson Rodovalho, que até hoje ele está por aí, tem a igreja e tal. E eu me lembro que ele veio uma vez lá na igreja, na Rua Amazonas, eu era novo convertido ainda, e ele pregou no domingo, ele falou uma frase que eu nunca esqueci.
Ele disse: "Ó, um dia que você fica sem ler a Bíblia", eu nem sei se a frase é dele, mas ele citou ela. Ele diz: "Um dia que você fica sem ler a Bíblia, é um dia que você não aprendeu nada. É um dia que você pode jogar no lixo, que você não aprendeu nada da parte do Senhor. Você pode ter aprendido na Netflix, no YouTube, não sei, mas você não aprendeu da palavra". A frase que ele diz, o contexto era esse. Um dia que você não leu a palavra, é um dia que você pode jogar no lixo da tua história, porque não serviu para nada para você. Cara, eu nunca me esqueci disso. Então eu tenho temor, quando eu lembro disso, e aí é verdade, teve dias na minha vida que eu parei o que estava fazendo e fui ler, nem que se fosse um versículo da Bíblia. É lógico que eu não faço mais isso, mas teve época da minha vida que eu me lembro de me lembrar dessa frase e correr para a Bíblia e ler pelo menos um verso, 2 versos, para aquele dia não ser jogado no lixo da minha história. Então, mas é muito sério isso. Talvez não te ajude em nada, talvez seja só uma frase forte, mas para mim, eu me lembro do começo da minha conversão, há 28 anos atrás, eu me lembro dessa frase em cima de um altar e até hoje ela me. Então, tô falando pra você que tem dia que, eu corro lá e tenho que ler pelo menos alguma coisinha, né, ou quando eu passo um dia que eu não li, eu falo: "Meu Deus", eu me lembro dessa frase. Então, assim, não é uma coisa: "Ai, pô, você lê todo santo dia e muita coisa", não, mas é uma frase que me dá temor e que eu sempre me lembro dela e que eu corro para a palavra. Mesmo quando eu não quero, não estou com vontade, todo mundo passa por isso, tá, é normal, ou só eu passo por tem aquele dia que você não quer ler, vai ler, mesmo assim, briga lá e vai ler, e vai te abençoar. Tem um último tópico aí, mas eu acho que ele é bem semelhante ao que nós falamos até agora aqui. Até os textos que tem aí, 2 Pedro 1, 16 a 21, Hebreus 11, 3, a gente já leu todos esses textos. Salmo 33, 6, 1 Timóteo 3, 16, a gente já leu tudo isso daí, falando sobre a autenticidade da palavra. Então, assim, repetir aquilo que a gente já falou. Amém? Façamos mais essa, aleluia. Alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Nada? Quando você não fala, fica mais chato. Fala aí, Salvador.
isso que a gente crê nessa questão de essa concessão apostólica, né? Eh, Paulo não tinha uma resposta no texto bíblico que ele tinha em mãos sobre aquele assunto. Um assunto muito objetivo, muito claro. Sobre muitos assuntos ele tinha resposta bíblica, tinha respaldo dos textos antigos. Mas aí chega um momento que ele não tem uma resposta dos textos antigos. Aí ele fala, ó, isso digo eu, inspirado pelo Espírito Santo, soprado pelo Espírito Santo, que Paulo, né, tem alguns textos de Paulo, se eu não me engano, acho que Romanos 16 ele fala isso, mas tem mais alguns textos que Paulo fala isso. Ele diz assim, ó, o meu evangelho. Ele não fala o evangelho de Jesus, ele fala o meu evangelho. Mas como é que Paulo tem evangelho agora? É porque Paulo chegou a um tal nível de que a palavra estava dentro dele e ele tinha tanto compromisso com a palavra, que chega um ponto que ele fala: "Ó, o evangelho do Senhor é meu evangelho, eu vivo o mesmo evangelho que ele". Então tá aqui, ó. Então assim, é o teu nível de amor pela palavra, de comprometimento com a palavra, que vai te dar autoridade para você falar algumas coisas. Então, nesse caso aqui é isso. Paulo, ele não tem um texto bíblico que vai responder aquela questão, mas ele, como apóstolo, chamado pelo Senhor, ele vai dar uma direção para aquela situação. Claro que não é carnal. Aí as pessoas pegam esse texto para falar, tá vendo? Nem tudo foi Deus que falou. Tem um monte de coisa na Bíblia que não foi Deus que falou, mas que o Espírito Santo inspirou a pessoa a escrever. Veio dele, é uma direção dele. E está registrado na palavra porque está canonizado. É aqui, ó, faz parte do rolo sagrado, do livro sagrado. Então, foi inspirado pelo Senhor. E é o que o próprio Paulo vai dizer lá em Timóteo, né? Toda a escritura é inspirada. Então, veio do Senhor. Eu não falei, né? Quando ele fala que não é o Senhor que está falando, mas é ele, não é o Senhor porque não tem um texto, mas foi o Senhor que inspirou ele para falar. E alguém pode pegar isso e falar, tá vendo? O homem está falando, tá nada. É o homem só sendo instrumento de Deus, mas a inspiração, a revelação vem do Senhor, passa pela vida de Paulo e chega para a igreja. E é assim. Então, tem alguns assuntos que, né? é, é, então, por exemplo, eu não me lembro agora, não me lembro mesmo. Se você lembrar, ele pode falar aí. O pastor está aqui, de repente ele pode falar. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala claramente sobre cigarro. Tem? Nem sei se tinha cigarro nessa época, como é que era nessa época, né? Todo mundo fuma. Mas a gente sabe o quão prejudicial é isso para o teu corpo. Aí você vai para uma sala pastoral, para um gabinete, né? Até ele tem uma experiência sobre isso, ele falou já algumas vezes que você deve lembrar. Não, você tem um cigarro aí, ó, não deixa não, né? Mas se você quiser que eu faça uma oração por você, eu vou fazer uma oração e aí o Senhor vai ministrar. Então, assim, né? Mas se fosse diferente hoje, alguém fala, eu fumo, e aí, tal. Ó, não tem nenhum texto na Bíblia que fala sobre fumar cigarro. Mas o Paulo fala sobre destruir o corpo, fazer mal, prejudicar. Então, a minha saúde vai para o espaço com isso. Vai me dar câncer, vai me dar enfisema, vai me dar um monte de coisa. Então, eu vou na sala para falar, ó, não tem um texto claro, mas está aqui outros textos que vão colaborar com isso. Né? E a medicina hoje vai mostrar isso, vai fazer aqui, vai me provar um monte de coisa que está fazendo mal. Então, essas concessões apostólicas vão ter, talvez nem tudo, 100%, tem uma resposta com um texto lá clarinho, assim, ó, tá lá, capítulo tal, verso está dizendo assim, não pode fazer isso. Ou tem que fazer, não vai estar literal ali. Mas por uma revelação, por uma concessão apostólica, a gente vai dando direção aí para as pessoas, baseado na palavra. Né? Então tem que ficar ligado com isso, que alguém pode pegar isso e falar assim, mas tá vendo? Nem tudo é Deus falando. É sim, inspirando homens. Amém? Mais alguma coisa aí? Tranquilo? Quer? Então quer dizer, é melhor parar, né? Aleluia. Queridos, deixa eu passar algo que eu entendo como pertinente. Teve bem recente agora a história lá. Foi Deus que mandou os espias. Aí as pessoas não têm coragem de perguntar na hora, né? Depois tomando um café lá em casa, tal. Aí, aleluia. Ana Maria põe a mão na cabeça. Mas é importante, amados. Isso é coisa da Tainá, não é da Ana Maria, não. Mas é importante a gente
devido a essa dificuldade que nós temos, cultural, o contexto da palavra, ela não é ocidental, ela é oriental. A Bíblia foi escrita num contexto oriental. Então, a tradição da região lá é diferente da nossa. Quando você chega em Israel, tem muita coisa que você fala, meu Deus, eu sempre entendi isso errado. Porque você vai ver que é cultural. Agora, tem algumas coisas que é bom você ter, por exemplo, essa dificuldade que tem de várias traduções, a Sociedade Bíblica do Brasil, certa feita, em algumas traduções, ela coloca algo ali que naquela cultura a pessoa vai entender o que é. Senão a pessoa não entende, vai falar algo lá que é totalmente ali voltado para o contexto oriental, da onde foi escrito. E aquilo, naquele contexto que a Sociedade Bíblica está escrevendo aquela tradução, as pessoas não vão entender nada daquilo. Então, se eu quero conhecer bem melhor a Bíblia, é bom ter bons manuais bíblicos, né? A Ana até pediu lá, alguns que eu fui lá, a gente estava tomando um café lá, é importante isso, né? Eu peguei a Torá, que eu trouxe lá, na Torá, o texto que ele leu, não tem nada a ver com aquilo que está hoje na nossa Bíblia aqui. Nem tem aquela questão que nos dá um entendimento do que aconteceu. Deixa eu citar um exemplo. Abra sua Bíblia aí, coloca para mim aí, por favor. 2 Samuel capítulo 24. É a mesma coisa, a gente vai entender talvez em 2 Reis capítulo 2, que Eliseu enviou os 50 profetas para procurar o Elias. Ele não enviou. Eles insistiram com ele tanto, que eles queriam fazer o que eles queriam. Ele falou, vocês querem ir? Vai. Esse que é o contexto. Enviai. Aí eles foram, procuraram e voltaram, nós não achamos. Ele falou, eu não disse para vocês não ir. Então foi algo que eles apertaram com ele para fazer o que eles queriam, mas não foi a vontade perfeita. A mesma coisa aqui, 2 Samuel capítulo 24, é a ira de quem ali, irmãos? Mas está escrito na tua Bíblia isso? É a ira do Senhor? O que a ira do Senhor fez? Se tornou a ascender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel e ajudar. Pera lá, mas depois Deus castigou porque ele fez isso. Aí Deus mandou fazer e depois Deus castiga. Deus mandou os espias, depois Deus castiga. Por isso que eu tenho que, a Bíblia fala lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que eu tenho que meditar dia e noite. Então tem coisa que eu vou ficar ali, vou ali, aí eu vou lá no hebraico, vou lá no grego. Tem Bíblia que tem lá nos textos lá, né? O que é o hebraico disso? O que é o grego disso? E eu vou, sabe, eu vou meditar. Aí eu vou entender. Então aí, ó, e a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel e incitou a Davi contra ele, dizendo, vai, numera Israel. Aí depois lá na frente a pessoa fala, pô, mas Deus mandou fazer, agora Deus está castigando. Agora vai. Então, fotografar a cara da irmã aqui. Abre comigo aí. 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos pegar o contexto. Engraçado que no meu epílogo aqui está, Davi numera o povo e Deus castiga-o. Esse é o epílogo aqui, antes de começar o 1 Crônicas 21. Mas é o que está escrito ali. Então, quem se levantou? Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Versículo 2. E disse Davi a Joabe e aos seus maiorais do povo, ide, numerai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então, querido, mesmo ele tendo o comandante do seu exército, falou, rapaz, não precisa disso não. Olha o que Deus fez até aqui. Olha o que Deus já fez. Olha, você tem, Deus pode multiplicar isso aí 100 vezes tanto que é, mas você não precisa disso não. Mas a palavra do rei, então, essa incitação que estava no coração de Davi, ele queria tanto fazer o que ele queria, que Deus permitiu que ele fizesse.
Mas não foi Deus que pediu para ele fazer. A mesma coisa, irmãos, aconteceu lá com os espias. Ficou claro agora ou não? Olha pro teu irmão. Entendeu? Então tem coisa que está tanto no teu coração aí, por isso que a Bíblia fala lá, Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque é aí que o diabo vai colocar coisa. E vai ter um desejo tão forte de você fazer aquilo, que muitas vezes você vai achar até que é de Deus. Só em cima do que o pastor está falando, ó, um texto que a gente tem muita prática, né? Jó capítulo 2. Põe lá, Jó 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? O que está lá? Amaldiçoa a Deus e morre. Na Bíblia hebraica não existe essa palavra amaldiçoa a Deus e morre. Não tem. Então, até esses dias, eu li esse texto, já preguei sobre isso aí, você fala. Não existe amaldiçoa. Nunca um judeu ia escrever uma Bíblia, e ele escrevendo, os escribas, escrever essa frase, amaldiçoa a Deus. Nunca para um judeu é possível conceber a ideia de alguém, um homem, escrever amaldiçoa a Deus. Então, no hebraico não existe isso, amaldiçoa a Deus e morre. Não, o texto hebraico diz, abençoa a Deus e morre. É o que ela fala para Jó. Então, até esses dias eu preguei, eu vivi, eu tinha isso, falou, tinha no meu coração isso, amaldiçoa. A mulher estava revoltada, ela viu a situação de Jó, estava dizendo assim, para de ser besta, está fiel até hoje, amaldiçoa a Deus e morre. Nunca. Ele fala assim, é louco. Por quê? Aí dá uma pregação sobre isso, eu não vou pregar agora sobre isso. Pastor Marcos tem uma Bíblia, eu tenho também. Ela dá quase... dá 1,5 dessa aqui. E ela tem todos os textos lá, a palavra no original. Tanto no Novo como no Velho Testamento. E aí você vai, muitas vezes, você vê, esse texto, essa palavra quer dizer isso. Já nesse texto, ele quer dizer isso. Já nesse texto, quer dizer aquilo. Por quê? Porque é o que mais chega próximo daquilo que a nossa cultura entende que é aquela palavra. Então, lá em Números, essa palavra lá é tal, tal. Não é que é um sentido totalmente complexo, não. Mas essa questão de cultura, irmão, é muito complicado. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, você vê também no estreito. E dependendo do que colocar de tradução, a pessoa não entende. Por isso que a gente tem que estudar a palavra. Eu não posso só, que nem, eu li 10 capítulos hoje. O que foi dito aqui? Você aprendeu o quê? Não adiantou nada. Amém? Deus abençoe.